Está no ar o quadro O que faltou pro Mil. Esse é um quadro inédito que eu tive a ideia de fazer quando saíram os espelhos das redações do Enem passado, o Enem 2020. Eu pedi as redações pros meus alunos, pro Squad, compilei todas elas e finalmente estou podendo colocar essa ideia no mundo. Nesse quadro, você vai ver redações de alunos meus que tiraram 900 mais e a gente vai analisar como que eles foram em cada competência e o que faltou pra nota 1000. Nesse episódio, a gente vai analisar a redação da Júlia. Então, como é que vai funcionar? Eu vou ler a redação dela, depois a gente vai abrir a vista pedagógica. A vista pedagógica é um PDF que o INEP disponibiliza quando sai o espelho da redação das pessoas para elas entenderem quanto elas tiraram em cada competência e não só a nota total. Então, vamos lá. Oiê, você tá na TV da Lume. Eu sou a Luma e aqui eu vou te mostrar como tirar pelo menos 900 na redação do próximo Enem e ponto. A Júlia fez o Enem 2020, primeira edição, cujo tema de redação foi o estigma associado às doenças mentais no Brasil. E ela começa a redação dela assim. De acordo com dados estatísticos divulgados pela Organização Mundial de Saúde, os números mostram que mais de 300 milhões de cidadãos convivem com a depressão ao redor do planeta. Nesse sentido, verifica-se que a presença marcante de doenças mentais é um problema que se encontra no território brasileiro. Diante disso, observa-se que as causas da problemática são a base educacional lacunar, bem como a má influência midiática. Em primeiro plano, a base educacional lacunar apresenta-se como um dos desafios à resolução da questão. De acordo com Kant, o homem é resultado do que a educação faz dele. Logo, se há um problema social, há como base uma educação lacunar. Por que eu tô sorrindo enquanto eu leio? Porque a Júlia aplicou exatamente o método LP na redação. Não é mágico ver isso? Porque uma coisa é você fazer redação treinando no seu cotidiano e consultando material ou mesmo em simulado. Mas se chegar no dia do Enem e conseguir aplicar o que você aprendeu, é sinal que você aprendeu coisas que realmente são aplicáveis, entendeu? Então o repertório, eu olhar aqui e ver Kant, pra mim é mágico mesmo. Fico muito orgulhosa. Porém, as escolas não estão realizando seu papel para converter a situação, visto que em muitos ambientes escolares as doenças mentais não são abordadas nas aulas com detalhes e com a seriedade que necessitam. Além disso, há a precarização de aulas socioemocionais que ensinam como lidar com as emoções de forma correta. Com isso, acarretando o estigma de doenças mentais no Brasil. Já vi que tem um truncamento aqui nessa oração, ó. Essa é uma oração subordinada que tá com ponto final, como se fosse uma oração independente. Ademais, a má influência midiática é outro empecilho para a alteração desse cenário no país. Segundo Pierre Bourdieu, o que foi criado como instrumento de democracia não deve ser convertido em mecanismo de opressão. Todavia, a mídia não está promovendo a reflexão e o debate necessário em torno do problema sobre doenças mentais na sociedade brasileira, uma vez que, por conta dos números baixos de propagandas sobre saúde mental, há o desconhecimento da população em relação aos seus problemas, dificultando o diagnóstico e diminuição de doenças como a depressão, por exemplo. Portanto, medidas são necessárias. Cabe ao MEC promover rodas de conversa com a presença de profissionais da área de saúde por meio de reuniões no período contraturno aos das aulas, para que todas as dúvidas sejam esclarecidas e também faça necessária a aplicação de aulas socioemocionais no currículo escolar, a fim de que mais pessoas saibam lidar com suas emoções. Aqui a gente tem uma justa posição. Além disso, é preciso a criação de propagandas mais atrativas e explicativas relacionadas à saúde mental. Assim, espera-se a construção de um Brasil melhor. Quanto que você acha que a Ju tirou nessa redação do Enem 2020, corrigida pelos próprios corretores do Enem? Anota aí o teu chute, que agora eu vou te contar quanto ela tirou mesmo. A Júlia tirou 980 nessa redação. O que isso significa, Patrick? Que um corretor deu 1000, o outro corretor deu 960. Vamos descobrir como é que ela foi em cada competência. Na competência 1, ela atingiu a nota máxima. Os dois corretores entenderam que ela cometeu no máximo uma falha de estrutura sintática e no máximo 2 desvios. Então ela tirou a nota máxima na competência 1, que avalia domínio da gramática. Na competência 2, que avalia
tema, tipologia e repertório também nota máxima. Então, se você ainda tem alguma dúvida de que usar repertório padrão funciona no Enem, meu Deus, mas eu vou usar o repertório que serve para vários temas. O repertório não tem que ser específico do tema. Ele não tem que, para ser pertinente, ter uma palavra-chave do tema. Tá aqui. Tome fatos. Nota máxima na competência 2. Atenção, vestibulando, para o toque de 5 segundos da mentalização do seu 900 mais na redação. 5, 4, 3, 2, 1. Curso dos modelos e ponto. Destrave um 900 mais sobre qualquer tema em 40 minutos. Na competência 3, a Ju também tirou nota máxima, que é a competência que avalia a argumentação. Então, a correção, os 2 corretores do Enem olharam para a redação dela e entenderam que o projeto de texto está estratégico e há desenvolvimento de todas as informações da redação. Inclusive, eu criei uma série de vídeos sobre a correção do Enem. Corretor, o que tu quer de mim, tá salvo aqui no canal. Se você tem alguma dúvida sobre como essas competências são corrigidas, você pode olhar lá. Competência 4, nota máxima também. Os 2 corretores do Enem entenderam que a coesão da redação da Júlia está maravilhosa. E na competência 5, a Júlia tirou 180. Um corretor olhou para a proposta de intervenção e enxergou 5 elementos: ação, agente, modo meio, detalhamento e finalidade. E o outro olhou e enxergou 4. Isso é bizarro. Fez a média das 2 notas, um deu 160, outro deu 200, deu 180. Nota final, 980. Vamos dar uma olhada na proposta de intervenção da Júlia. E vamos marcando os elementos, tá? Cabe ao MEC, agente, tá aqui. Agente. Promover rodas de conversa, ação, com a presença de profissionais da área da saúde por meio de reuniões, modo, no período contraturno das aulas, para que, efeito, todas as dúvidas sejam esclarecidas e também faz necessária a aplicação de aulas socioemocionais do currículo escolar, a fim de que mais pessoas saibam lidar com suas emoções. Além disso, é preciso a criação de propagandas mais atrativas e explicativas relacionadas à saúde mental. A gente tem um problema aqui. Ju criou 3 propostas de intervenção. 3 propostas de intervenção. Só que as 2 últimas não estão completas. As 2 últimas a gente tem a ação e efeito. E aqui a gente tem ação, só ação. Na primeira, a gente tem entre travessão com a presença de profissionais da área da saúde o detalhamento. Então, o que a Ju fez? Criou uma ação completa com agente, 40 pontos, ação, 40 pontos, modo, 40 pontos, efeito, 40 pontos, detalhamento, 40 pontos e 2 ações não completas. O Enem corrige sempre a mais completa. O problema é que um corretor olhou e enxergou os 5 elementos e outro corretor olhou e enxergou 4 elementos. Luma, quem tá certo? O que deu 200, a gente acabou de confirmar. Tem os 5 elementos, cada um vale 40 pontos. Mas e agora, Luma? Tem um corretor que tá errado, ele deu 160, ele tirou 40 pontos sem dever. É assim mesmo, por isso que a nota final é a média de 2 notas. Só seria um problema se houvesse discrepância, se a diferença entre uma nota e a outra fosse muito grande. Mas não foi isso que aconteceu. Então, o Enem simplesmente soma as duas notas e média final. Mas a redação da Júlia é uma redação nota 1000. Ela não teria perdido 20 pontos se um dos corretores tivesse prestado mais atenção. É preciso, gente, que a gente saiba que a redação do Enem tem como correção um processo, assim, complexo, muito treinamento, bastante justo, mas não é um processo perfeito, porque não é uma máquina que corrige a redação, é uma pessoa. Então, a decisão do Enem é, se a diferença é pequena entre a nota que um deu e a nota que o outro deu, vamos somar e dividir por 2. 180 na competência 5. Mas de qualquer forma, eu tô muito orgulhosa de você, Ju. Primeiro que 980 é uma nota absurda. É praticamente o 1000. Segundo, era pra você ter tirado 1000 sim. Um dos corretores estava 100% correto na correção da sua redação. Então considere que você tirou 1000. Feito? No próximo episódio, a gente vai analisar a correção da redação da Andressa. Eu quero que você chute quanto que a Andressa tirou nessa redação. Quero ver se você acerta antes de ir ao ar o próximo episódio. Coloca aqui nos comentários que eu quero ver o seu chute. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e tchau!